Com a temporada 2 de Jujutsu Kaisen, tivemos mais desenvolvimento do nosso querido Choso, o que fez os fãs ficarem malucos. Eu genuinamente não aguento mais a edit dele aparecendo. Então, eu tenho certeza que muitos estão sedentos pela resposta dessas duas perguntas. O Choso é bom de cama? E ele aceitaria fazer o tango conosco? Hoje, vou justamente responder isso, como sempre, me baseando na ciência e fatos, para que você saiba exatamente até onde vai o poder de endurecimento dele. Bom, o Choso acaba sendo um caso interessante por diversos motivos, mas vamos começar por um dos mais importantes. Ele não é um ser humano. Quer dizer, ele é meio humano, meio maldição. Sendo mais específico, o Choso faz parte das 9 pinturas da morte, os ventres amaldiçoados. Por causa disso, ele não só tem uma forma de pensar bem distinta, como também tem várias habilidades que seriam úteis durante o esbagaçamento. Mas antes de chegar lá, nós temos que saber se ele toparia fazer o tango com a gente, e para isso, nós vamos analisar a forma que ele enxerga o mundo, sendo meio maldição. Ele realmente acaba sendo um ponto fora da curva. Normalmente as maldições por natureza sentem um desejo de atacar qualquer pessoa, mas no caso do Choso, isso é diferente, justamente por ele ser fruto de um experimento. O que já é um bom sinal, né? Ele não instantaneamente tentaria nos eliminar. Só que ao mesmo tempo, nem tudo são flores. O Choso provavelmente estaria cagando pra gente devido às suas motivações. Eu vou tentar segurar os spoilers nessa parte, mas basicamente, há 150 anos atrás, existiu uma mulher com a capacidade de dar à luz a maldições, o que obviamente foi mal visto e demonizado. Mas pior ainda, um feiticeiro em específico pegou essa mulher e realizou um monte de experimentos cruéis com base nessa habilidade. Foi isso que resultou no nascimento das 9 pinturas, com todas elas assumindo a forma de pequenos fetos. Só que, surpreendentemente, mesmo eles sendo fetos, eles ainda tinham um certo grau de consciência própria. Então o Choso não só tem mais de 150 anos, como também ele ativamente estava aperfeiçoando suas habilidades durante todo esse período. Então sim, o Choso na verdade era um Dilf esse tempo todo. Apesar dele ter um corpo há apenas alguns meses, ele não tem a mentalidade de uma criança. Enfim, o problema dele ter ficado nesse estado de feto por 150 anos é que literalmente o mundo dele era somente os irmãos. A única coisa que interessa o Choso são seus irmãos. Isso acaba dificultando bastante na hora de se aproximar dele e convencer ele a fazer o tango. Em geral, é uma pessoa bem quieta, calma e reservada, que parece constantemente entediada, a menos quando o assunto envolve a família dele. Então, teríamos que usar isso a nosso favor se quisermos nos aproximar. Falar sobre a família dele de forma positiva, ajudar algum dos irmãos dele, coisas desse tipo seriam a melhor forma de ter um pontapé inicial na sua relação com ele. A sorte é que na própria obra, podemos ver que o Choso é sim capaz de se aproximar de pessoas sem serem membros da família dele. Tanto que quando ocorre um certo negócio com uma personagem ali, que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para vocês, mesmo eles tendo passado pouco tempo juntos, ele genuinamente ficou meio triste que aquilo aconteceu com a personagem, mostrando que sim, dá para se aproximar e criar uma conexão com ele. Só é aquilo, a gente teria que ser paciente. É importante lembrar que apesar dele ter seus 150 anos, o Choso não experienciou diversas áreas da vida, então tem que ir na calma, mas com certeza daria para se aproximar dele. Mas beleza, ok, você se aproximou dele, mas e agora? Ele aceitaria o tango? Eu acredito que sim. Eu não vejo tanto motivo para ele recusar fazer isso. Seria uma experiência nova, e caso ele diga que é perca de tempo, o que é capaz de acontecer, é só mandar um argumento tipo, eu entendo você ver dessa forma, mas eu acho que realmente seria útil você estudar e experienciar os mais diversos aspectos da vida como um ser humano comum, pois tornaria mais fácil para você conseguir explicar essas coisas e ajudar seus irmãos a também se adaptarem a essa vida depois. Eu acho que um argumento desse tipo já seria o suficiente para convencer o Choso a fazer o tango. Enfim. Agora a pergunta que não quer calar. Ele seria bom no esbagaçamento? E as habilidades dele ajudam nisso? Isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado de responder, pois o Choso realmente não tem experiência nenhuma com o tango. Ele nunca fez, porque realmente não dava. Como eu disse antes, ele tem 150 anos, mas durante esse tempo ele estava na forma de um feto minúsculo. Ele só conseguiu um corpo após uma pessoa consumir o feto, fazendo a pessoa se tornar seu hospedeiro. Logo, o Choso tem um corpo há pouquíssimo tempo, o que é muito ruim.
Um dos fatores determinantes na hora de concluir se um personagem é bom de cama ou não é justamente considerar as experiências passadas daquele personagem com o tango. Só que o Choso não tem passado, então a gente já começou bem mal. Mas talvez aqui o Choso ainda consiga dar a volta por cima. Tem uma chance muito grande dele aprender bem rápido como fazer o tango. A adaptabilidade dele é demonstrada em diversos momentos, então isso, aliado a seu raciocínio rápido, pode ser que acabe salvando o tango com o Choso. Mas é aquilo, ainda exigiria paciência da sua parte até ele pegar o jeito e talvez ele faça alguma merda no começo. Mas, pelo menos, não temos só isso ajudando o nosso garoto. Também temos seus poderes, que de verdade seriam muito úteis. Começando por um mais normal, a estamina do Choso é extremamente alta. O cara apanhou muito, muito mesmo, e mesmo assim ele ganha só por causa da resistência dele, em sua maioria. É realmente impressionante o quanto que ele aguenta. Então, ele tem potencial de aguentar muito tempo mesmo no tango. Bom, indo agora para a habilidade principal do Choso, que é a manipulação de sangue. Ele consegue manipular seu próprio sangue com extrema maestria, graças a seus 150 anos de treino. Além disso, por ele ser meio maldição, ele consegue converter sua energia amaldiçoada em sangue. Então a principal desvantagem desse poder, que seria ter que dosar bastante o quanto você usa ele, pra você não acabar indo de F por não ter sangue, não se aplica ao Choso. Ele consegue literalmente criar uma onda de sangue caso ele queira, sem ele ficar tonto ou algo do tipo, ele não passa mal nem nada. Enfim, a partir dessa habilidade, o Choso desenvolveu várias técnicas diferentes de como manipular seu próprio sangue, começando com o exorcismo cortante. O Choso consegue solidificar o sangue, tornando ele projéteis mortíferos. Como demonstrado no anime, ele consegue livremente manipular a forma desse sangue, então facilmente daria para ele criar um objeto para se usar durante o esbagaçamento. É um poder realmente bem versátil. Agora, temos a convergência, que é o nome do processo de condensar o sangue até o limite. O Choso usa isso em seus ataques mais poderosos, mas eu realmente não consigo ver uma utilidade para isso durante o esbagaçamento, já que esse poder serve como um degrau antes da habilidade Sangue Perfurante e da Supernova, que são técnicas extremamente fortes em combate, mas se ele minimamente usar algo assim na cama, você seria expurgado da existência. Agora vamos para provavelmente a habilidade mais quebrada do Choso na cama, a Sekirin Yakudo. Com ela, o Choso é capaz de aumentar seu fluxo sanguíneo pelo corpo todo, aumentando sua oxigenação, batimentos cardíacos e número de células vermelhas, o que drasticamente aumenta sua força e velocidade. Logo, ele basicamente tem Viagra a hora que ele quiser. Ao aumentar o fluxo sanguíneo na peça, ele basicamente ficaria imbrochável. Eu até diria que isso tem consequências, pois aumenta o risco de ataque cardíaco, mas devido à fisionomia anormal do Choso, e do quão pouco ele teria que usar esse poder comparado com quando ele luta, eu acredito que não daria nenhum problema. Eu acho que não teria colateral para ele. Temos algumas outras habilidades de combate, mas eu vou pular elas pois realmente não seriam úteis. Então nos resta apenas mais uma, a Kesei Seki. Com ela, o Choso consegue condensar até mesmo o sangue dentro do seu corpo, criando uma espécie de armadura. O problema é que isso tem um risco enorme de causar trombose, que é quando um coágulo sanguíneo, uma pedrinha de sangue condensado, acaba entupindo uma veia. Isso vai causar inchaço, vai causar dor, e no pior dos casos, essa pedrinha pode se desprender e ir parar no pulmão, causando uma embolia, ou pior ainda, ir para o cérebro e causar um AVC. Eu sei que o Choso, teoricamente, consegue manipular a pedra de sangue para ela não acabar indo para o lugar errado, mas mesmo assim, eu acho um risco que não vale a pena correr. Eu só comentei porque realmente, caso aumentar o fluxo sanguíneo não baste para acordar a peça, ele poderia, em último caso, usar isso para forçadamente levantar o colosso. O problema é que não dá para ganhar todas, né? Apesar das habilidades quebradas, o Choso tem um problema bem grande. Por ser meio maldição, o sangue dele é extremamente tóxico para qualquer ser humano. Se o sangue dele entrar na sua corrente sanguínea, acabou para você. A gente viu que até pessoas com níveis de força anormais acabam quase indo de F. Então para nós míseros humanos, seria uma sentença certa. Logo, seria perigoso fazer com eles sem a capa, já que existe a chance de ocorrerem microfissuras durante a relação e tudo mais. Entre outras coisas.
Caso seja sem a capa, é provável que você esteja no meio do tango e já comece a passar mal e eventualmente vá de F, então você teria que usar, não tem jeito. Nesse caso, recapitulando tudo aqui, você consegue se aproximar do Choso caso você use a família dele como tópico inicial, e daria pra convencer ele a fazer o tango. Mas quando chegamos na parte de fazer mesmo, tudo acaba complicando. Seria a primeira vez dele, então não dá pra garantir que ele não faria alguma merda, e o sangue dele é tóxico, então só dá pra fazer de capa, caso contrário é F na série. Mas, pelo menos, ele é imbrochável e tem estamina pra aguentar por horas, além de conseguir produzir objetos, que, como são feitos de sangue, eles obviamente teriam que ser encapados também, tá? Logo, concluo que dá sim pra fazer o tango com o Choso, mas ele ser bom nisso já são outros 500, eu diria que é um 6 de 10. Realmente acredito que ele iria pegar o jeito bem rápido, mas o risco de você ir de F ainda seria um empecilho bem grande. Mas é aquilo, né? Vai de cada um. Tem gente que gosta de sofrer risco de vida nessas horas. Enfim, espero que tenham gostado da análise. Ela acabou atrasando por motivos que eu vou deixar no comentário fixado mesmo, explicando. De qualquer forma, as coisas vão voltar ao normal, então deixem suas sugestões de personagens aí embaixo. E ademais é isso. Até a próxima aula.